direcionados para as vértebras, né, sobre quiropraxia, o que é isso, como funciona, se é necessário fazer isso, se é charlatanismo, se é prejudicial ou não. Decidi fazer este vídeo na forma de uma resposta em vídeo, onde tentarei explicar todos os prós e contras desta abordagem. Os representantes mais proeminentes dessas técnicas no YouTube russo são Gastaprav, Ulyanovsky e Yuri Repin. Eles acumulam milhões de visualizações, uma enorme quantidade de comentários e constantemente recebo vídeos com a participação deles nas minhas mensagens. Eles provocam uma sensação dupla nos pacientes. Por um lado, é visível que o paciente claramente se sente melhor após tais procedimentos, mas por outro lado, é compreensível que tal nível de intervenção possa ser perigoso. A primeira coisa que eu gostaria de contar é como o método deles funciona. O fato é que muitas vezes a dor nas costas é causada por bloqueios nos segmentos vertebromotores. Isto é uma situação em que as vértebras começam a se mover mal uma em relação à outra. Este bloqueio geralmente ocorre como resultado de um tônus excessivo dos pequenos músculos que controlam a vértebra e a articulação facetária. E foi realizado um estudo muito interessante quando em uma pequena cidade viviam um terapeuta manual e sua esposa, a patologista Anaton. O terapeuta manual tinha muitos conhecidos pessoais na cidade. E quando algum de seus pacientes morria, literalmente dentro de 1h30, sua esposa o chamava e, consequentemente, ele verificava as disfunções, os bloqueios na coluna vertebral que ele normalmente tratava nessas pessoas no indivíduo que havia recentemente falecido. E como resultado dessa pesquisa, foi provado que todos os bloqueios na coluna vertebral desaparecem imediatamente após a morte. Portanto, isso significa que o bloqueio não é uma rigidez que se fixa de alguma forma óssea, mas sim uma mudança no tônus muscular dos pequenos músculos. Na maioria das vezes, como resultado de tal bloqueio, surge uma síndrome de dor na área da articulação facial e fica difícil para o paciente se mover. Um sintoma particularmente comum é que o paciente sente dor ao se inclinar para trás, ou seja, ao se esticar, porque neste momento a articulação facetária deve funcionar, mas isso não acontece. Por que isso não acontece? No entanto, a opção mais comum é o bloqueio do movimento adicional, ou seja, temos na coluna vertebral, na verdade em todas as articulações, o chamado deslizamento e movimento angular. Ou seja, quando uma vértebra se move, por exemplo, para trás, ela não apenas se inclina para trás, mas também se move para frente. Em suma, há um micromovimento para frente e uma inclinação para trás. Para cada ângulo de inclinação para trás, deve haver um leve deslizamento da vértebra para frente. O bloqueio mais comum ocorre justamente neste movimento da vértebra para frente. Por isso, você pode ver em diferentes técnicas de terapia manual o trabalho de pressionar a vértebra em direção ao abdômen. Ou seja, a pessoa está deitada de bruços e é pressionada de cima para baixo. Na terapia manual clássica russa, muitas vezes você pode ver movimentos bruscos de tração quando há uma pressão forte nas vértebras, elas estalam, melhorando a mobilidade nessa direção, após o que a dor passa e o movimento melhora. Por exemplo, em uma concepção, como a concepção de Maitland, que é o padrão ouro da terapia manual em todo o mundo, eles realizam a chamada ação oscilatória. Eu uso muito isso sozinho. Ou seja, são pressões rítmicas em um processo espinhoso ou em um processo transversal através da pressão na direção da curvatura anormal, ou seja, para a frente, lentamente, com diferentes forças. 30 a 80 repetições, melhoramos essa mobilidade não com um movimento brusco, mas lentamente. E por causa disso, a vértebra começa a deslizar bem para a frente novamente. Muitos viram essa técnica de melhoria da mobilidade das vértebras, como por exemplo a manipulação em rolo, ou seja, quando o paciente é colocado em uma posição dobrada e como se fosse rodado. O que acontece nesse momento? A questão é que um dos nossos articulações facetárias parou de abrir. Podemos pressionar a vértebra, assim movendo-a, abrindo-a, pressionando o processo transverso ou o espinhoso.
Mas, se queremos conseguir abrir essa articulação, também podemos, por assim dizer, torcer a pessoa. E como você pode ver, ao torcer também ocorre a abertura da articulação facetária. Na maioria das vezes, se um movimento brusco é feito, o líquido dentro dessa pequena articulação se transforma em um estado gasoso. Ele se abre bruscamente e podemos ouvir um estalo, que geralmente é acompanhado não apenas por um som, mas também por um relaxamento reflexo dos pequenos músculos em alguns segmentos da coluna. Por isso, geralmente, após um estalo, ocorre uma sensação de alívio na coluna e relaxamento dos músculos, melhorando a mobilidade das vértebras. Em outras técnicas, por exemplo, na mundialmente famosa técnica de tratamento de dores na coluna de Mackenzie, é utilizado o método de automobilização do paciente. Você pode ter visto em meus vídeos todos os tipos de flexões ou o uso de cintos adicionais para, de alguma forma, avançar as vértebras durante a flexão. Isso é uma melhoria independente na mobilidade da coluna vertebral para frente para melhorar a flexão. A melhoria na flexão proporcionará aprimoramento no movimento em todas as outras direções. Por que a flexão está melhorando especificamente? Porque ao melhorar a flexão, teremos uma melhoria em todos os outros movimentos da coluna vertebral. Isso é o chamado Lei de Fraiet. Ele é um pesquisador de biomecânica da coluna vertebral que falou que, ao melhorar a mobilidade da coluna em qualquer direção, ocorre uma certa melhoria na mobilidade em todas as outras direções de movimento. E se desenvolvermos um movimento mais bloqueado, todos os outros movimentos melhoram drasticamente. Por isso, muitas técnicas que você verá em praticantes que trabalham com o corpo serão voltadas para trabalhar ou para a torção ou para o movimento das vértebras para a frente. Se analisarmos a técnica de trabalho de Yuri Repin ou Kostoprav de Ulyanovsky, podemos ver praticamente a mesma ação, ou seja, eles encontram um segmento bloqueado, que não se move, palpam a musculatura que está presa como resultado do bloqueio no segmento vertebral e, consequentemente, o nervo é estimulado e a musculatura é despertada e eles desbloqueiam esse nível. Mas eles fazem isso por meio de um golpe, sim, mas na verdade o golpe vai fazer a mesma coisa que, por exemplo, a oscilação, ou seja, tais pressões suaves em Maitland, apenas pressões suaves, elas são muito mais seguras e você pode dosá-las bem, sim, e fazer isso de forma bastante indolor, sem um choque psicológico para o paciente, enquanto com a ação de golpe isso acontece, digamos, de forma mais abrupta e menos controlável. Por que eu gosto dessa técnica? Ou seja, ela definitivamente vai funcionar, não há dúvidas sobre isso. Ela funcionará especialmente bem quando tivermos um homem grande, saudável, jovem e forte o suficiente. Porque quando há um bloqueio forte do segmento, realmente é necessário aplicar muita força para desbloqueá-lo e possivelmente realizar oscilações nesta zona por 5 a 10 minutos. Ou seja, é muito difícil penetrar a vértebra na torção. E essas zonas fortemente bloqueadas realmente se desbloquearão instantaneamente com um golpe forte o suficiente, trazendo alívio instantâneo ao paciente. Isso pode não ser um efeito instantâneo, mas um duradouro. Ou seja, este tópico é absolutamente viável, não é uma farsa, não há engano aqui. Eles realmente ajudam os pacientes neste aspecto, né? Quais são as desvantagens? A primeira desvantagem é a força do efeito, que é bastante difícil de dosar com tal movimento energético. E os primeiros a sofrer serão os pacientes com osteoporose. Ou seja, se a densidade óssea for baixa, nada acontecerá com leves pressões na coluna. Se for um trauma ou golpe, pode ocorrer uma fratura do processo ósseo ou da vértebra ou do processo transversal, ou seja, o osso osteoporótico pode quebrar. Este é o primeiro problema. O segundo problema, pode ocorrer microtraumatismo dos tecidos e do aparelho ligamentar da coluna vertebral. Temos todos esses músculos duplicados por microligações e quando fazemos uma ação muito forte, aumentamos drasticamente a amplitude do movimento, não sabemos o quanto a estamos aumentando.
Se ela aumentar muito rapidamente e drasticamente, você pode ter um estiramento dos ligamentos, um pequeno rasgo que se manifestará como uma dor persistente após a sessão por um período de tempo consideravelmente longo. Eles até falam que por algum tempo depois disso há dor nas costas, que é necessário se afastar da sessão. Isso acontece devido aos processos de microtrauma inflamatório na coluna vertebral, que podem posteriormente se curar com a formação parcial de cicatrizes desses ligamentos e restaurar a rigidez nos segmentos da coluna vertebral. O terceiro ponto, isso pode ser perigoso para pacientes com instabilidade da coluna vertebral. Ou seja, quando eu olho para como eles conduzem a sessão, não gosto muito do fato de que eles só trabalham para melhorar a mobilidade dos segmentos da coluna vertebral. Ou seja, eles basicamente assumem a ideia de que deve haver um bloqueio. Mas muitas vezes vemos que os problemas com dor nas costas não estão relacionados ao fato de haver um bloqueio na coluna vertebral, mas ao fato de que as vértebras se movem livremente demais. Isso é chamado de instabilidade da coluna vertebral, pode ser funcional, ou seja, em princípio tudo está bem, mas os músculos seguram as vértebras. Tais meninas de gutta-percha podem ter vértebras que de alguma forma se movem. E pode haver instabilidade não funcional, verdadeira instabilidade, associada a listeses, chamadas anterolisteses, ou seja, quando a vértebra já se moveu de seu lugar e está, por exemplo, em uma posição anterior. E se uma pessoa tem uma vértebra com anterolistese, sim, com seu deslocamento para frente, ou, por exemplo, com retrolistese, ou seja, por exemplo, você pode ouvir muito frequentemente tal diagnóstico em si mesmo, como retrolistese, como a descrição é sempre feita em radiologia para o segmento superior, ou seja, como se o quinto vértebra lombar tivesse se movido para trás, mas na verdade ele pode estar no lugar, e o sacro se moveu para frente. Como se tivesse caído um pouco. Isso será denominado retrolistese L5. Isso provocará um deslocamento anterior da vértebra. Se batermos fortemente na base da coluna vertebral, como eles regularmente fazem em seus vídeos, podemos obter uma mudança brusca na posição da vértebra ou da coluna lombar, o que leva a uma estenose momentâneo, por exemplo, um chute nas duas pernas. Recentemente atendi uma paciente que estava em uma sessão com outro terapeuta manual que também usa a técnica de impacto, não com esses quiropráticos, e ele consequentemente bateu nela na quarta vértebra lombar, que estava em posição de antolistese. Ela teve um desmaio nas duas pernas com perda de força diretamente na sessão, e tudo isso, infelizmente, terminou com a fixação dessas vértebras com parafusos de metal cirurgicamente. Conseguimos recuperar as pernas, tudo passou. Mas imagine, a pessoa acabou indo para uma cirurgia bastante traumática e séria. Nesse sentido, é necessário primeiro realizar um teste detalhado, conversar longamente com o paciente, realizar testes, procedimentos de teste para entender se ele precisa melhorar a mobilidade em certos momentos. Ou, ao contrário, esse segmento não deve ser tocado, mas fazer exercícios de estabilização que proporcionarão uma boa fixação com um corset muscular para que não haja problemas com o aumento da instabilidade. Porque muitas vezes vejo essa situação, quando pacientes com instabilidade, não são muitos, cerca de 5%, eles vêm para terapeutas manuais, osteopatas, até osteopatas, e principalmente as pessoas que trabalham com as mãos, com essas tecnologias, começam a fazer o que estão acostumadas, ou seja, melhorar a mobilidade dos ossos, e isso só leva à deterioração da condição. Portanto, geralmente, se uma pessoa vem até mim e diz que se sentiu pior após a terapia manual osteopática ou osteopatia, em primeiro lugar, vamos pensar em tratar com exercícios, não com terapia manual. Portanto, se formos mais a fundo, em princípio, esses métodos têm o direito de existir. Eles são muito comuns em terapias étnicas, como as populares na China e na Tailândia, onde há um grande fluxo de pacientes e eles nem sequer são despidos. Rapidamente, literalmente em alguns minutos, o curador ajusta a situação. Ou seja, quando os pacientes, e os curadores pacientes não podem se comunicar por muito tempo ou conduzir um tratamento
prolongado e passei em geral mais para alguns chineses, menos para outros, lá em geral quem ficou pior, quem ficou melhor, não é muito quem entende. Sim, apenas uma multidão está indo e indo. Aí está. Nesse caso, em princípio, tal terapia é justificada. Ela também será melhor adequada para jovens fortes até 45 anos, sem problemas graves de osteoporose, osteoartrite severa ou problemas graves com articulações. Ou seja, esses caras fortes, em princípio, suportam essas tecnologias e provavelmente será ainda melhor para eles. Pronto. Portanto, existem vantagens e desvantagens. Se você gosta dessa abordagem, pode tentar. Provavelmente, espero que você não tenha grandes problemas com isso. Se você acha que essa tecnologia não é adequada para você, então a osteopatia e a terapia manual europeia e americana serão mais suaves, e a terapia manual nórdica, tecnologias como Keltenborn, Mulligan ou Maitland. Portanto, procure terapeutas que saibam fazer esses tipos de terapia. Eles são mais clinicamente fundamentados, ajudam bem e são mais seguros. Saúde a todos!